eu sou a Amanda e eu não sei você, mas eu comecei esse ano muito cansada. Eu normalmente tenho uma energia extra e esperança de começo de ano, de tipo, nossa, agora as coisas vão mudar e eu vou fazer tudo que eu quero fazer. E eu não senti isso. E talvez por eu estar esperando isso foi quando veio o baque de eu só senti que eu ia começar o mesmo ciclo de novo, como se eu fosse viver 2022 outra vez, sabe? E nada fosse mudar. E aí eu me toquei que se eu não fizesse nada, realmente nada ia mudar. Minha vida ia continuar exatamente igual. Não que eu não goste, mas eu quero fazer mudanças. E aí eu comecei a pensar por que eu tava tão cansada? Por que eu não queria nem pensar sobre isso? E eu percebi que eu tava muito confusa. Eu tava com muitos pensamentos na minha cabeça de não saber o que fazer. De o que eu quero fazer? Pra que caminho eu quero ir? E aí quando esses momentos chegam, uma coisa que me ajuda muito há anos e anos é escrever. Parece que só escrevendo é quando o que se passa na minha cabeça fica mais claro, sabe? Porque daí é como se eu conseguisse colocar os pensamentos em ordem, ver eles, e aí eu penso, ok, é isso que eu tenho que lidar. E não ficar simplesmente uma zona aqui dentro e pensamentos repetitivos e entro muitas vezes num ciclo. Eu fico me preocupando com a mesma coisa e eu chego a alguma conclusão de não, tudo bem, vai ficar tudo certo. Aí eu volto a me preocupar e eu fico um ciclo eterno nisso. E pra mim a única forma de me livrar disso é escrevendo. Eu gosto de chamar isso de escrita terapêutica. Porque é isso que eu sinto, que aquele momento é como se fosse uma terapia pra mim de me entender e chegar a conclusões realmente, não simplesmente ficar num ciclo eterno. E como eu faço isso? É escrevendo tudo que vem na minha cabeça, tentando ao máximo não julgar. Então eu escrevo bem rápido, tudo que vai vindo, pode ser fora de ordem, pode não fazer sentido, não tem problema. Eu sinto que o mais importante é eu não julgar, eu não colocar filtro no que eu tô escrevendo, sabe? Porque a gente vai se julgando. E às vezes olha aquilo e fala, nossa, isso não faz nenhum sentido. Nossa, você tem esses sentimentos, que coisa horrível. Então, tentar jogar tudo no papel, porque é só você que vai ler ali. Então, não tem problema. Coloca os sentimentos, nem sempre a gente vai sentir só sentimentos positivos. Às vezes a gente vai sentir sentimentos negativos, vai sentir ciúmes, inveja e coisas que a gente não quer sentir, mas que a gente sente. E é melhor só aceitar isso, porque daí a gente consegue, tipo, seguir a partir daí e não ficar empacado negando um sentimento que tá ali, ele precisa ser sentido. Então, eu vou escrevendo tudo e eu normalmente não leio depois, eu simplesmente fecho meu caderno e sigo com a minha vida, porque aquele alívio de tirar um pouco dos pensamentos da minha cabeça já aconteceu. Eu escrevi, fecho e deu. E depois de um tempo eu gosto de voltar e ler, porque daí eu vejo com outros olhos, eu vejo uma perspectiva muito diferente, de eu não tô mais tão dentro daquele momento. Então as coisas ficam ainda mais claras. E uma coisa que eu fiz foi voltar, eu anoto tudo nesse caderno aqui, ele tem várias outras coisas que eu vou juntando, que tem a ver com isso. E eu voltei e li o que eu tinha escrito e eu percebi que eu tinha escrito muito sobre estar cansada. Eu coloco às vezes títulos pra eu meio que achar mais fácil algo específico. E alguns dos títulos eram cansada, cansada, cansada. E aí eu fui ler pra ver se tinha algum padrão aqui. O que normalmente tem. E essa pra mim é a parte mais legal, é você encontrar os seus próprios padrões. Porque daí isso é autoconhecimento. Aí você já sabe que é aquela coisa que você costuma repetir muito. Então quando você se vê naquela situação fazendo a mesma coisa, fica mais fácil quebrar aquele ciclo. E o que eu percebi desse padrão é que tinha muito a ver com confusão. Normalmente era um momento que eu tava com muitas dúvidas. E outra coisa que eu notei, que normalmente era um momento onde eu tava não ouvindo a minha intuição. Algo dentro de mim dizia o que eu devia fazer, mas a parte lógica dizia pra fazer o contrário e eu tava seguindo a parte lógica normalmente. E isso, eu percebi que me deixa extremamente cansada, é não seguir a intuição, porque a intuição é aquela vozinha que fica na sua cabeça falando o caminho certo. E no fundo a gente sabe, só que normalmente esse caminho não é o mais fácil.
E eu sinto que por isso que eu tendo a negar muito e ir por outro, e ir pelo caminho que faz mais sentido muitas vezes. Porque o da intuição, normalmente eu tô indo num caminho e ela diz, não, tá tudo errado. Você tem que cortar isso aqui e ir por outro. E isso dá muito trabalho. De sentir que eu tava investindo às vezes num projeto, no trabalho, e de repente eu sentia, cara, não tá certo, não é isso, não é isso. E aí eu começava a ficar com essas dúvidas. E a intuição me dizendo o que fazer. E a minha cabeça dizendo, não, 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 não. E isso é extremamente cansativo. Então eu percebi que nos momentos onde eu fiz o que a minha intuição falava, eu tive uma explosão de energia depois, sabe? Tipo um alívio, uma coisa de, nossa, agora sim eu tô no caminho certo. E esse ano foi isso de novo. Eu tava com essa sensação em relação ao trabalho. E só quando eu comecei com a minha irmã, que eu trabalho com ela, e a gente decidiu tomar outro rumo na empresa, é que daí eu senti, nossa, agora sim tô no caminho certo. Pra mim, esse ato de escrever, de conseguir meio que me ler depois, é extremamente importante. E eu não sei como eu teria lidado com muitos momentos da minha vida se não fosse isso. Então eu queria trazer mais isso. E outra coisa que a minha intuição vinha dizendo há muito tempo era sobre me expressar mais. Era sobre compartilhar esses pensamentos, sabe? Porque vai que ajuda alguém. A intuição muitas vezes nos pede aquilo que a gente tem mais medo de fazer. Que pra mim é me expor. Meu, se eu puder ficar no meu cantinho, quietinha, eu tô feliz, sabe? Eu nunca fui de querer, na verdade, na faculdade, na escola, eu tinha fobia de apresentação em público, eu tinha fobia até de fazer perguntas na sala de aula, assim, né? Era muito absurdo. Eu fui sentir justamente esse chamado de não, você tem que se expor mais. Eu senti que tinha tanta coisa acontecendo na minha cabeça, de ideias e coisas que eu podia melhorar, e elas estavam só aqui dentro. Então eu sinto que agora, o que a minha intuição vem dizendo é que é o momento de colocar isso pra fora. Tipo, compartilhar com as pessoas esses pensamentos. Porque talvez muitos tenham as mesmas ideias e gostem das mesmas coisas e tudo isso faça sentido. E esse caminho da escrita, eu sinto que não foi tanto uma escolha consciente, foi mais tipo por eliminação, sabe? Porque eu senti essa coisa de precisar colocar pra fora pensamentos e sentimentos. Só que eu não sabia desenhar e nem pintar, mas escrever era algo que eu sabia fazer. Então foi por isso que eu comecei pela escrita. E além de todo esse poder terapêutico que ela oferece, eu fui vendo que eu também conseguia me expressar criativamente através dela. Então o que aconteceu era que eu simplesmente começava a escrever tudo que vinha na minha cabeça, de qualquer jeito, desorganizado mesmo. E quando eu voltava e lia, eu achava algumas frases interessantes. E aí eu marcava, e aquilo me chamava atenção de certa forma. E aí eu comecei a anotar essas que me interessavam, e de repente eu fazia um poema com aquilo, sabe? E aí eu fiquei, nossa, legal, tipo, se tornou algo interessante isso aqui. E eu comecei a me surpreender com isso, porque eu nunca achei que eu teria qualquer tipo de dom ou habilidade, até criativo mesmo, tipo, nenhuma parte artística eu meio que deixei lá na minha infância. E aí quando eu fui descobrindo esse lado, foi trazendo essa possibilidade também de criar algo novo a partir dali. E eu nunca escrevi pensando em tirar algo dali, mas naturalmente acabou acontecendo. Então isso pra mim foi muito legal. Agora eu gosto muito de escrever poemas, tento escrever alguns contos. Eu escrevi um livro com a minha irmã que foi publicado. Acabou abrindo, tipo, portas literalmente pra mim por conta desse hábito. E eu também quero falar mais como a escrita também me deixou mais à vontade e confiante pra aí sim entrar em outros tipos de arte, coisas que eu nunca tinha me sentido confortável em fazer, tipo desenhar e pintar e fazer colagem. Isso é algo que eu quero falar mais sobre, porque eu venho descobrindo muitas coisas novas a partir daí, muitas habilidades também estão sendo desbloqueadas.
só eu me permitindo tentar coisas diferentes. Se permita tentar coisas diferentes também. E é isso, espero que